Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Já estamos conectados aqui com nossa querida Ludmila. Oi, Ludi. Oi, boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde. Você ouve bem? Ouço, tá bom som, a imagem tá boa. Acho que você tá mais clarinha do que eu. Não, eu tô te enxergando bem, viu? Tá bonitona. Ai, espetáculo. Vamos lá, vamos conversar, vamos iniciar o nosso bate-papo nesta tarde de hoje. Primeiramente, quero dar boa tarde para todos que estão online aqui com a gente. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram da Secretaria de Turismo aqui de São Pedro. Sejam bem-vindos. Já vejo algumas pessoas entrando aqui. Não se assuste, Lud, a hora que eu abaixar o rosto é porque eu estou com um computador aqui embaixo para poder acompanhar quem está entrando, para poder acompanhar também os comentários, tá? Então, se eu não estiver olhando para você, é porque eu estou olhando aqui para o pessoal que está entrando. Gostaria muito de dar as boas-vindas e que, para quem está entrando com a gente pela primeira vez, gostaria de explicar qual é esse o nosso projeto, qual é o projeto das lives, para que todos entendam o que está acontecendo aqui em São Pedro. Nós temos um projeto, a Secretaria de Turismo, juntamente com o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, temos um projeto de lives informativas. Nós iniciamos no começo de junho uma sequência de lives com assuntos relacionados ao turismo e à pandemia. Conversamos um pouquinho com a professora Laura sobre o novo perfil do turista, conversamos com a professora Caroline sobre os protocolos de higiene e segurança de uma parte como um todo, principalmente voltado para a hotelaria, e conversamos com a Marta sobre o marketing digital. Essas foram as lives que deram início no começo do mês, e hoje nós estamos aqui com a Ludmila para darmos sequência. Eu gostaria muito de agradecer o prefeito Elinho por acreditar, né, por permitir que a gente investisse nesse projeto, o vice Tiago Silva também, que esteve conosco em todas as outras lives acompanhando. Obrigada por acreditar nesse projeto para os nossos empresários. Lude, eu fiz aqui, ó, uma colinha, tá? Então, estou com o papelzinho a postos aqui. Queria apresentar você para todos que estão online conosco. Queria ler um pouquinho sobre você, tá? Você, por favor, me corrija se eu esquecer algo. Combinado? Ok, a minha colinha tá aqui na frente, então se eu virar para cá também tô usando a minha colinha. Tá certo. Vamos lá, ó. Ludmila Fonseca é graduada em gastronomia pelo Centro Universitário Senac, campus São Paulo. Atua como docente no Centro Universitário Senac e no ISCA, na graduação em gastronomia. Também é docente do curso de gastronomia e nutrição da Unimep e coordenadora do MBA em gestão de negócios em alimentação e gastronomia. Lud, obrigada, viu? Obrigada por você estar aqui com a gente hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre alimentação pós-Covid. O que a gente precisa entender sobre reestruturação de cardápio, reestruturação de processos, reestruturação interna, pensando nos empreendimentos de alimentos e bebidas. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a você, a secretaria, que são os queridos, pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Queria explicar para você, e também sei que você já participou de algumas lives, então só vou relembrar. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Instagram nos permite somente 1 hora de conversa, tá? Então a gente vai controlando o tempo aqui e quando a gente estiver no finalzinho eu te aviso e aí automaticamente a nossa transmissão ela vai ser interrompida, mas para que todos possam depois ter acesso com mais calma, ou se vocês conhecerem pessoas que não puderam estar com a gente agora, avisem que o vídeo vai ficar gravado na página da secretaria. O vídeo vai ficar salvo pelo IGTV, então todos vão poder ter acesso, como os outros vídeos das outras lives também ficaram. Então, esse também vai estar disponível para quem não pôde estar com a gente agora às 17 horas. Tudo bem, Lud? Vou te avisando, tá? Tudo bem, eu vou deixar aqui embaixo, vou colocar aqui,
o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira conversar sobre o assunto relacionado, né? Eu vou deixar aqui o meu contato. Obrigada. Olha, para quem está acompanhando aqui, Ludmila com 2 L's, Fonseca, @gmail.com, isso? Isso. Combinado, obrigada, viu, Lud? Eu já estou vendo aqui alguns membros do Contura, alguns conselheiros que estão conosco. Obrigada, viu, pessoal? Também estou vendo alguns empresários da cidade. Obrigada por estarem conosco. Vamos começar nosso bate-papo. Vamos começar a nossa tarde de troca de conhecimentos. Lud, eu fiz aqui uma estrutura com algumas perguntas, claro, como aconteceram nas outras lives. As perguntas, conforme elas forem surgindo, eu vou fazendo para você, vou acompanhando, a gente vai esclarecendo o que todo mundo tiver de dúvidas, mas eu já fiz um roteirinho com algumas perguntas iniciais, tá? Ó, eu vou começar aqui. Se a gente for pensar neste cenário de pandemia, se a gente for pensar na Covid-19, muitas mudanças aconteceram. Isso é o que todos estão dizendo, especialistas, estudos, entidades de classe, órgãos mundiais, federais, estaduais, enfim, todos já conseguiram entender esta mudança, né, que aconteceu no nosso dia a dia, principalmente na área do turismo. Todos os outros setores, não só alimentos e bebidas, hotelaria, agenciamento, transporte, atrativos. Então, houveram mudanças gigantescas. E essas pesquisas, né, esses estudos mostram que alimentos e bebidas é uma área muito sensível, é uma área muito delicada pela manipulação dos alimentos, por todos os processos, toda a estrutura envolvida. Então, acho que é muito interessante a gente conversar sobre isso. E vários protocolos foram criados, né? A OMS, federais, estaduais, entidades também desenharam estruturas de protocolos de segurança e higiene. Você acompanhou, você como docente na área, como coordenadora de pós-graduação, tem acompanhado a evolução desses protocolos? Tenho sim, a gente recebe constantemente, né? Principalmente, eu acompanho bastante o Sebrae, ele em parceria com a Abrazel, com a Anvisa, a ANR, eles têm praticado os protocolos, o governo do estado, né? Acho que a gente não pode esquecer que nós também estamos submetidos ao governo do estado, além do governo federal. Então, procuro bastante olhar as normativas do governo do estado de São Paulo, né, que são um pouquinho diferentes em alguns aspectos de outros estados, de liberação, né, em fases de liberação. E tenho acompanhado também algumas lives de colegas do setor, né, nutricionistas, gestores de alimentos e bebidas, da hotelaria, né, que somos irmãos, andamos ali juntos, né, chefes, mas muito também o olhar, não só da higiene, mas o olhar da gestão, porque eles vão precisar andar juntos agora. Um estabelecimento ele não vai precisar só de trabalhar as questões higiênicas, mas as questões gerenciais para a manutenção desse estabelecimento vão ser de extrema importância, né? Então os protocolos, na verdade, de nada eles vão ser eficazes se a gente não tiver uma reestruturação, um planejamento inicial, vamos pensar assim, e uma reestruturação interna de equipe, de espaço, de equipamentos, de processos, para aí sim aplicar esses protocolos, isso? Sim, esses protocolos eles vão mudar a forma nossa, até arquitetônica de restaurante, né? O fluxo dentro de uma cozinha, o fluxo de um salão, visto que nós vamos precisar de distanciamento, vamos precisar de dispositivos dentro dos lugares para higienização, né? Tanto do cliente quanto do manipulador do alimento, do garçom. Então, eu acho que vamos passar aí por uma pequena transformação, né? E até hoje, no momento ainda, não pensando no pós-Covid, mas hoje ainda dentro do Covid, já vivemos o delivery, o takeaway, né? Diversas outras formas de comercialização que elas não podem parar, né? O comerciante, o empresário, ele não pode simplesmente fechar a porta
e esperar uma vacina chegar, ele precisa continuar trabalhando, né? Mas exato, veja... eu acho que... Desculpa. Eu acho que muitas vamos chamar de mudanças, mas elas já estão previstas, né? Só que agora a gente não vai poder ficar mais dando um jeitinho. Nós vamos precisar para poder manter aberto. Não adianta eu falar para o meu cliente que eu estou fazendo, eu vou ter que mostrar para ele que eu estou realmente fazendo. E eu acho importante quando você diz, né, os nossos empreendimentos de alimentos e bebidas, qual setor que ele esteja inserido, é como na hotelaria, né? Nós temos que pensar que toda essa mudança, todos esses protocolos, todas essas regras a serem seguidas já começa com o nosso colaborador, né? Então, todo esse planejamento de desenho interno, cuidados para com a nossa equipe, nós precisaremos readequar processos e estruturas logísticas dentro da cozinha e também no serviço deste alimento depois da sua produção, né? Sim, com certeza. Do início ao fim, né? Porque é o cara que vai receber o insumo para ele manipular, ele vai mudar a postura dele, o caixa vai mudar a postura dele, o salão vai mudar e o consumidor, a gente precisa que o consumidor também mude a postura dele. Eu preciso que hoje o consumidor, ao entrar no estabelecimento, imediatamente ele faça uma higienização de mãos ou com álcool ou se possível, que ele realmente higienize as mãos, né? Faça a lavagem, a asepsia correta das mãos, que ele use máscaras. Eu não posso hoje, atualmente, né, receber dentro de um estabelecimento, seja ele uma padaria ou uma lanchonete, sem a máscara, sem os devidos cuidados necessários, né? Porque eu também preciso pensar que o meu colaborador faz parte da minha infraestrutura ali e ele é um bem muito precioso que nós hoje vamos ter que olhar com muito carinho, com muito cuidado e trabalhar a segurança desse colaborador, porque é ele que vai me ajudar a manter esse estabelecimento, né? Então, o cuidado será em todos os aspectos, desde o alimento ao manipulador, a todos os tipos de colaboradores que envolvam aí esse processo. E acho importante, como você disse, muitos que estão assistindo aqui com a gente, eu já estou vendo as mensagens subirem, já estou vendo todos que estão entrando, mas muitos que estão aqui conosco não são só empreendedores de alimentos e bebidas. Nós temos pessoas que estão online conosco, que querem aprender, que querem discutir e que são consumidores. Eu acho importante quando você toca nesta questão. Nós, enquanto consumidores, clientes, tanto de alimentos e bebidas dentro da hotelaria ou nos empreendimentos gastronômicos que não estão inseridos em hotéis, nós também precisamos manter a nossa postura, nós precisamos manter os nossos cuidados. A gente vai procurar, claro, por estabelecimentos que já adotaram protocolos, que já se reestruturaram, que estão pensando na segurança do seu cliente, mas nós, enquanto clientes, também temos essa responsabilidade, né? Essas práticas que você disse, de nós fazermos a nossa higienização, de já levarmos o nosso kit, de entrar no estabelecimento já conhecendo todos os protocolos, que nós tenhamos essa consciência do distanciamento, que nós tenhamos essa consciência em respeitar os novos moldes desse estabelecimento, né? É uma fase nova, né, Lud? É uma fase que tanto para o cliente quanto para o empresário é tudo muito novo. E nós precisamos nos respeitar nesta fase, né? Sim, sim. E é importante a gente lembrar que o contágio, ele não é feito pelo alimento. O contágio, ele é feito entre humano para humano, né? Não é que eu compro um alimento contaminado e eu vou consumir um alimento contaminado. Eu vou contaminar aquela superfície, né? Então, o contágio é humano. Então, somos nós que devemos manter o cuidado, a nossa higiene, né? E não é tão simples quanto parece manter essa higiene, porque eu vou dar um exemplo. Se eu venho da minha casa para o meu estabelecimento e eu não troco a minha roupa
e eu não faço a higienização das minhas mãos corretamente, não adiantou eu usar luvas. A roupa que eu vou usar dentro do estabelecimento, ela precisa estar limpa, né? Eu não posso sair usando, e isso a gente vê diversas vezes, e aí não é só manipulador, mas a pessoa sai de casa já com uniforme. E a gente vê isso na saúde, não só na saúde, né? Em diversas atividades. Mas nesse momento a gente vai precisar ter um cuidado. A roupa que eu vou usar dentro desse estabelecimento, ela precisa chegar ali naquele momento limpa. Então eu não posso atravessar. Imagina se eu ando de ônibus, se eu ando com outras pessoas dentro de um carro, ou mesmo sozinha, e eu vou estar contaminada com aquela roupa e eu vou fazer um atendimento. Então é bem complexo, né? O uso correto dos equipamentos também é importante a gente salientar, né? Porque isso, a gente tem que pensar que isso tem um custo para as empresas e a gente não pode esquecer que é simplesmente colocar uma máscara, porque essa máscara, ela tem um custo, a gente precisa entender como funciona isso direitinho, né? Então, são vários os fatores que vão influenciar aí essa retomada, porque eu preciso trazer segurança tanto para o meu colaborador, quanto para mim, quanto empresário, e para a sociedade se sentir à vontade e se sentir apta ao consumo. Porque das pesquisas que a gente encontra hoje, eles falam já de uma redução drástica por segurança ou insegurança no consumo, né? Então, eu preciso mostrar para esse meu cliente, para esse mercado consumidor, que eu estou apto a oferecer um serviço seguro. E mesmo nos processos de delivery, se eu não manter um processo seguro, não vai adiantar nada eu fazer o delivery. Você sabe que essa era uma questão que estava aqui nos meus rascunhos, né? Nós estamos hoje, e aí nós temos que ter essa consciência, né? Nós estamos numa no faseamento laranja. Então, nós temos que pensar que nesta fase, nós não podemos abrir os empreendimentos gastronômicos. Como drive-thru. E aí tem uma pergunta aqui que eu até queria fazer para você, e a gente já então entra nesse gancho que você deu. Nós temos que pensar neste sistema de delivery de drive-thru, que a gente tem que ter a higiene interna, externa, e já tem um comentário aqui do próprio Conselho Municipal de Turismo, do nosso Contura. As entregas delivery cresceram neste momento, mas percebemos a falta de higiene no manuseio com a bolsa. Muitas são colocadas no chão para usar o produto final e há uma necessidade de orientar este uso. Então, podemos conversar um pouquinho sobre isso, Sim. sobre essa postura de delivery, de drive-thru, desses cuidados? Nossa, eu acho que dá uma live só sobre isso, porque a gente tem diversos aspectos aí para discutir sobre isso. Primeiro, eu queria alertar as pessoas, né? E as pequenas empresas, elas não têm hoje condições de fazerem essas parcerias com esses sites, com essas empresas. O custo disso é absurdo, né? Chega a 25% do custo do produto pago de taxas a essas empresas. Então, eu entendo que para o pequeno isso é muito complicado fazer esse tipo de parceria. E talvez muitas vezes, e eu tenho conversado com algumas pessoas, eles têm contratado pessoas para fazer o serviço de entrega, ou pela mudança da demanda, tem transferido alguns funcionários, olha, para não haver demissão, eu vou te colocar para fazer delivery, e a gente continua. Hoje a gente tem que se virar para continuar e para manter os funcionários, né? Mas é responsabilidade da empresa fazer esse treinamento, e alguns cuidados muito simples podem ser tomados, né? E nós precisamos pensar em mudar
A embalagem, porque não é só colocar num saquinho e sair correndo para entrega, né? São muitas coisas aí que vão influenciar, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho da higiene, que ela começa das bags que a gente vê que eles colocam no chão, que não tem esse cuidado. É responsabilidade da empresa fazer o treinamento quando ele é funcionário da empresa e, caso contrário, é o terceirizado. Mas não adianta a gente falar, é terceirizado, porque é a imagem do meu produto que está ali. Não adianta, eles não vão reclamar por terceirizado, eles vão reclamar para você. Grandes empresas estão sofrendo com isso, né? Redes de fast food chegam a ter inúmeras reclamações disso também. Então, não é um privilégio ou não dos pequenos, né? Mas essas bags, elas não podem ser colocadas no chão, elas têm que ser higienizadas tanto por dentro quanto por fora com álcool 70. A gente pode borrifar por dentro a solução clorada, para cada 1 litro de álcool, 20 ml de cloro, para fazer a higienização, precisa deixar isso ficar seco, não dá para ficar carregando aquilo úmido. Uma coisa que é muito importante que a gente vê, e aí não é só durante o Covid, mas é um hábito, né? Se você conseguir fazer com que já na hora do pedido, você saiba se o seu cliente precisa de um troco, e o troco já vai embrulhado num recipiente plástico. Eu já vi gente coloca em saquinho de chupa-chupa, juju, não sei como cada um chama, já entregar o dinheiro embalado, o troco embalado, para que a pessoa não precise tocar no dinheiro, tocar na bag, tocar na sua sacola. Vai agilizar muito e vai melhorar a higienização. Que esse entregador ele possua álcool em gel, álcool 70, para fazer a higienização dele e do receptor da entrega ali no momento. A gente tem que entender que algumas pessoas vão fazer o pagamento ali na hora, então, se todo mundo começar a tocar as teclas ali, a gente tem uma questão de contágio, então eu preciso higienizar aquele equipamento a cada entrega. Né? Manter o distanciamento do entregador com o cliente, e a gente vê que isso dificilmente acontece, né? Há o entregador bem próximo do cliente, e aí não é, de novo, não é só o entregador, é o consumidor também que precisa hoje desenvolver o seu papel de cidadão, né? A gente só pensa no bônus, mas não pensa no ônus. Nós temos um papel como cidadão de nos portarmos nesse momento. Né? Exato. E a gente precisa disso também. As embalagens, elas precisam, além da... Vou imaginar um hambúrguer que ele vem dentro de um isopor, mas ele não pode ser entregue assim, ele precisa de uma segunda embalagem para que ele não entre em contato com esse entregador, que ele fique completamente fechado. A gente tem que pensar em outras situações que quando o entregador sai, às vezes ele sai com 2, 3, muito mais, com 10 pedidos, o tempo que isso vai chegar dentro da sua casa. E aí tem a questão da experiência do consumidor. Se eu pedir um hambúrguer com batata frita, eu espero aquela crocância da batata, eu espero a temperatura da batata. Mas é inviável, então eu tenho que pensar também, será se é esse cardápio que eu vou entregar? Porque a batata não vai chegar igual, ela chega na mesa quando eu estou dentro do seu estabelecimento. E você sabe que você falando isso, tem um comentário aqui, desculpa te interromper, mas tem um comentário aqui, um peso grande que existe na falta de cuidado é o foco em estabelecer o menor tempo possível na entrega, principalmente nesse nicho de fast food. E reeducar o consumidor em aceitar um maior tempo de espera. Acho que, além disso, tá aqui como K, não sei seu nome, mas é uma moça que está fazendo esses 2 comentários. E eu acho que é importante também, Lu, de falar nessa questão do tempo da entrega. Eu acho que o empreendedor que optou por fazer e se adaptar no delivery, ele também tem que investir nisso. Nós temos que pensar que antes o fluxo interno no atendimento presencial era 1 e as encomendas de delivery tinham um número
Hoje é tudo delivery. Então, a partir do momento que eu optei atender desta forma, eu também preciso, talvez, aumentar a minha equipe. Eu não posso manter o mesmo entregador Sim. de antes para esse fluxo imenso, que hoje a gente só pode se alimentar desta forma, se a gente quiser se alimentar, né, com produtos fora da nossa residência. Então, nós também precisamos pensar em investir nesses novos colaboradores, para que a gente tenha todos esses cuidados. E eu acho que a gente pode trabalhar o comportamento do consumidor também, esse takeaway, né, que você, e o drive-thru também, né, que eles são bem similares. Você passa no lugar, ele leva ali para você na janela do seu carro e te entrega, e você vai comer na sua casa. Eu vou dar um exemplo, né, uma confeitaria. Quando a gente compra um bolo, ele é lindo. A gente começa a comer ele ali com os olhos. Vocês imaginam se eu guardo esse bolo dentro de uma embalagem e a gente, por mais que eu pense numa embalagem que a condicione da melhor forma possível, que faça o menor balanço, movimento possível, esse bolo ele vai chegar na minha casa, não vai chegar igual. Então, se eu começar a educar meu consumidor para esse processo do drive-thru, do takeaway, que eu vou até lá, pego, porque dependendo do tipo de comércio, do tipo de produto que eu tenho, talvez mais importante do que o delivery é tratar esse consumidor desse jeito, educá-lo, porque as pesquisas mostram que as pessoas elas querem continuar comendo naquele estabelecimento querido dela. Exato. Naquele estabelecimento que ela já conhece o dono, que ela conhece o atendente, que tem com aquele estabelecimento. Sim, você tem um vínculo, né? Aqui na cidade, que é uma cidade pequena, a gente tem muito disso, da gente querer comer aquele bolo, querer comer aquele lanche do fulano. E talvez, para eu garantir que o meu cliente tenha a mesma sensação, né? De saciedade, e eu posso também começar a esse pequeno movimento do vem aqui, é legal, você dá um oi para a pessoa, você busca, né? As pesquisas têm mostrado que hoje a gente precisa, para continuar e para movimentar a economia, a se voltar para o local, a se voltar para o meu vizinho, para o cara que está perto de mim, né? Para manter esses comércios, para manter a qualidade desses produtos, para manter a qualidade do que eu consumo, porque se eu quiser comer uma coisa que só tem lá em Piracicaba, em 1 hora de estrada, se eu quiser comer um negócio que só tem em Águas, é 15 minutos, mas então se eu for até lá buscar, com certeza isso também muda. Então acredito que existe a possibilidade do delivery e a gente precisa aprender a usar esse delivery de uma maneira bacana, né? De saber pedir também e de desenhar um cardápio que ele chegue na mesa do meu cliente da melhor maneira possível. Era nisso que eu queria chegar, Lud, nesse redesenho de cardápio. Então, assim, para recapitular as boas práticas pensando no delivery, para a gente já entrar nessa questão da reformulação do cardápio para o delivery. Então, se a gente for pensar nas boas práticas, temos que englobar, então, toda a higiene do nosso entregador, das bags, nós temos que pensar na disponibilização do álcool gel para o cliente que vai estar recebendo, temos que pensar nas embalagens corretas, no manuseio correto, temos que pensar em não colocar no chão e sim adaptar essa retirada em cima da moto, temos que pensar que o nosso entregador ele tem que estar de máscara, temos que pensar na maquininha de cartão, se ela não estiver envelopada num papel filme, mas que ela seja higienizada, como o papel filme ela tem que ser higienizada a cada atendimento, temos que pensar no troco dentro do saquinho para facilitar essa higiene, então essas boas práticas são essenciais para a gente pensar no delivery, ok? Isso ficou muito claro. Agora, esta questão que você disse de ter um bolo lindo que ao entregar ele já não está mais daquela forma e o cliente ao pegar e abrir a embalagem, aquela expectativa toda, ela vai acabar sendo frustrante. Então, vamos pensar em redesenhar o cardápio? Vamos falar sobre isso? Sim, às vezes a necessidade nem é de redesenho de cardápio, às vezes o simples fato de eu mudar o tipo de embalagem já me ajuda. De eu buscar novas embalagens vai facilitar, embalagens que são térmicas,
que vão manter o calor ou vão manter, eu não vou deixar algo gelado ficar muito próximo do quente. Essa questão das embalagens vai ajudar também. E a gente tem hoje diversas possibilidades sustentáveis para isso, né? E a gente tem que pensar nisso também, na sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, eu acho que é importante a gente lembrar que sustentável não é só o planeta, tem que ser sustentável para o bolso do empresário, porque é muito bonito esse greenwash que se faz do verde, do saudável, mas isso precisa ser saudável para a empresa, né? Então a gente parte do princípio que isso também vai ser saudável para a empresa. Mas voltando para o desenho do cardápio, algumas coisas elas não são viáveis para o delivery, né? Um risoto não é viável para um delivery. O risoto, você fez, você tem que comer ele na hora, quentinho, senão ele começa a endurecer, ele vai ficando desagradável. Algumas coisas não fazem muito o sucesso do delivery. Então, muitas vezes eu preciso fazer pequenas adaptações no cardápio e tenho visto muito os chefes amigos em outras cidades feito uma mudancinha pequenininha, às vezes, que é, olha, você vai levar isso para sua casa, aí você coloca isso 2 segundos no 2 segundos, não, 30 segundos no micro-ondas que ele vai voltar, ou que você faça um pequeno aquecimento, resfriamento, ele dá instruções para que você faça o uso da melhor maneira possível. Tem gente que está trazendo a batata pré-frita no restaurante para o delivery para a pessoa terminar em casa. Né? Sugestões para que a pessoa finalize jogar uma erva, um queijo só no momento de comer e não deixar aquilo dentro do prato. Então, algumas coisas são interessantes. Eu vi um bolo, esses bolos de casa de bolo mesmo, que vinha, a cobertura ia separada numa bagzinha dentro da caixinha para a pessoa colocar só aquela cobertura de chocolate na hora de servir, para ele não ir desmanchando. Então são coisas tão pequenininhas, mas que vão fazer diferença. Não para você, mas para o seu cliente, né? Ele chegar e é um prazer também, né? Você finalizar aquele bolo ali, colocar aquela coberturinha. Sim. Sim, e é importante, assim, este finalizar a cobertura para que a gente possa relembrar dos bons momentos dentro daquele empreendimento e por que não mandar junto com a cobertura um bilhetinho? Faça você a finalização do seu prato, estamos esperando você assim que possível. Vamos quebrar este distanciamento físico, oferecendo alguns carinhos nessa entrega. Isso também faz a diferença. Sim, eu acho que a gente tem diversas opções baratas de transformar esse delivery, né? Algumas mudanças simples em cardápios podem fazer a diferença, né? Muita gente aí com medo de comprar alimentos crus, saladas, sushis. Eu acho que desde que você mantenha dentro do seu estabelecimento as regras de higiene sanitárias e trabalhe da maneira correta, que deveria sempre trabalhar, mas agora a gente precisa provar que está trabalhando desse jeito, e pequenas alterações, a gente vai conseguir trabalhar ainda o delivery. Eu espero que não para sempre, né? Mas acho que o delivery agora é algo que tem feito a diferença para muitos pequenos. Exato. Né? Sem o delivery, muita gente realmente teria que estar de portas fechadas. E essas pequenas alterações, ou às vezes até uma diversificação do cardápio, que talvez pode ser uma oportunidade para frente, né? Às vezes você não fazia essa alteração no cardápio, porque tinha era meio inseguro, mas agora pode ser que vire seu carro-chefe. Eu tenho visto pessoal começando a fazer cestas, cesta junina, cesta do Dia dos Namorados, e acabou diversificando aí o leque de produtos que oferecia. Né?
exemplos aqui em São Pedro. Isso é legal, os kits. Sim. Nós temos alguns estabelecimentos aqui em São Pedro que não trabalhavam com delivery. Sempre era o atendimento presencial. Aí, com todas essas mudanças, começaram a construir as suas caixas, as suas cestas, box para poder entregar. Então, o que não consumia dentro do estabelecimento foi entregue, mas essa reinvenção que você falou, esses mesmos estabelecimentos começaram gradativamente oferecendo só o seu produto inicial, mas a gente viu no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, caixas temáticas que acabaram inovando para atender esse novo nicho. Sim, e agora, né, eu acho que tá todo mundo, ai, minhas festas juninas, né? E eu tenho visto nas redes sociais muito legal, vários kits arraial, kit festa junina, né? E eu acho isso fantástico. O pessoal está usando, né? O empresário, ele está tendo a oportunidade de ousar. Eu acho que ele não queria ser obrigado, mas às vezes nesse momento a gente se vê na obrigação, né, de sair do seu lugar e... Sim, sair da sua zona de conforto e buscar outras coisas, né? E eu acho que uma outra coisa que a gente tem que pensar, e isso é muito importante, é a questão do custo e do preço, né? E quando a gente pensa no custo e no preço, a gente pode mudar isso fazendo parcerias. Hoje, produtos importados estão extremamente caros, porque está difícil a importação. Então, se a gente entender que consumir o produto local vai ser mais barato, vai ser mais saudável. A gente tem nós somos uma cidade que tem uma gama de produtores rurais gigantesca e que a gente precisa consumir desses pequenos. Primeiro porque a qualidade dos produtores é imensa, né? A gente não está fazendo favor para eles, nós estamos nos ajudando, saúde também, né? Consumindo um alimento mais fresco, nós temos produtores orgânicos, nós temos uma diversidade de produtos aqui, laticínios, né, produtos cárneos, hortifruti, é uma gama muito grande que a gente pode trabalhar, isso vai ajudar a baixar custo, a gente pode trabalhar em parcerias, em redes, né, com a comunidade local, porque se a comunidade se abraça, ela vai conseguir andar junta. E é muito legal também dizer que os nossos produtores também se adaptaram, porque as feiras não estão acontecendo, mas eles se adaptaram também no delivery. É muito comum a gente ver aquele produto cultivado com tanto carinho por meses e meses, trabalhos de famílias sendo entregues. Então também houve uma adaptação de delivery e produtores que não só a verdura, o vegetal, mas produtores de bolo, de cachaça, de geleias, sim, que fazem o preparo em casa e começaram a fazer as entregas também. A gente percebe que, lógico, todo mundo está sofrendo com a situação, mas acho que haverá um crescimento, né, do empreendedorismo local. O empreendedorismo local, ele vai ser um grande impulsionador da volta. Muita gente agora precisou ser empreendedor para sobreviver. Muita gente que não fazia comida para fora, agora está fazendo. Exato. A gente tem visto as redes sociais, elas tomaram uma proporção muito grande, né? Hoje o nosso marketing digital é o que comanda. Nós entramos em Instagram e Facebook para procurar quem está vendendo o quê, quem está oferecendo o quê, né? Eu tenho o cardápio, eu não preciso mais do cardápio impresso, eu tenho o cardápio ali. Então, é bem mais fácil para a gente trabalhar, de certa forma. A gente precisa adequar as regras de higiene. Falando dessa questão das mídias digitais, né? Nós tivemos uma live sobre marketing digital. Até quem não pôde acompanhar, tá salvo no nosso Insta. É só acessar lá para ver. 80% do consumo digital aumentou com a pandemia. 80%. Então, nós temos aí ferramentas importantíssimas, muito próximas das nossas mãos. É só a gente saber adaptar. Porque 80% a gente... 80%.
rede social, Facebook, Instagram, sites. Então, agora é o momento da gente usá-las para esse benefício, né? Sim, com certeza. A gente vai precisar de estar bem nas mídias, mas a gente tem que lembrar que se a gente não fizer isso muito bem feito, ela vai ser o nosso calcanhar de Aquiles. Porque a partir do momento que eu vou consumir algo em algum estabelecimento ou de algum estabelecimento e aquilo não me chega da maneira correta, é lá o primeiro lugar que as pessoas vão correr. Né? E aí uma reclamação toma uma dimensão grande, né? Então esses cuidados, eles precisam ser tomados também, né? A gente conversa... Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia aproveitar esse gancho e ia começar a ler as mensagens que começaram a subir, mas finaliza, porque já perdi tantas mensagens que estão subindo aqui. Pode finalizar. Eu queria lembrar, né, que a gente teve uma conversa prévia antes, meio fora voltando ainda ao começo, né, que a gente começou a discutir do uso das máscaras nos estabelecimentos, que eu acho que é uma coisa super importante para a gente falar, que dentro na manipulação de alimentos, na verdade, não é que é proibido, né, se sugere que não faça o uso em tempos normais, tá, gente? Que em tempos normais que não se faça o uso de máscaras, porque a pessoa acaba contaminando mais, porque ela coloca a mão na máscara, coloca ali, a máscara vai ficando umedecida, vai ficando suja. Então, se a gente achar que colocou máscara, tá tudo certo, a gente vai começar a ter problemas com isso. Então, as máscaras, o ideal seria que todos os manipuladores pudessem usar máscaras descartáveis e que essas máscaras, elas possam ser trocadas de 2 em 2 horas ou de preferência até menos, né? Alguns lugares estão fazendo uma brincadeira de colocar uma sirene para tocar de tempos em tempos, porque aí todo mundo, desde o balcão, todo mundo lembra, vai lá e faz a troca da máscara e a cada hora troca até de máscara por cores diferentes, para a gente perceber, a gente cliente ver que a empresa trocou realmente, né? Como eu disse, não adianta a gente falar que faz o processo, o cliente a partir de agora ele quer ver o processo, ele quer ver essa atitude. Então, eu preciso fazer a troca dessas máscaras recorrente, mais ou menos de 2 em 2 horas. Se a máscara for de tecido, olha que interessante, as recomendações das cartilhas, elas falam que o próprio manipulador deve levar a máscara para a sua residência e fazer a higienização adequada em casa ou numa empresa especializada, que não é para eu recolher a máscara de todos os meus funcionários e eu fazer asepsia. Então, que cada um será responsável pela asepsia da sua máscara e ela deverá ser trocada de 2 em 2 horas. Eu preciso higienizar a mão, segurar a máscara aqui no elástico, fazer a troca, guardar ela dentro de um saquinho fechado. Eu preciso saber manipular. A gente tem as outras sugestões da viseira, né? Aquela viseira protetora, que ela faz a barreira, né? E temos outras viseiras, tem uma viseira que ela tampa daqui para baixo, ou viseira não, ela tampa parte da face, ela tem um nome específico, que eu esqueci agora, deixa eu ver se eu acho o nome dessa... Você me mandou, não foi? Sim, ela tem um nome, Igimask, é uma máscara que ela tampa aqui, ela é super legal, porque essa máscara, tanto ela quanto a viseira, elas são higienizadas com álcool 70, então é super fácil manusear, ela não é descartável, ela dura, você pode fazer a higienização dela rápida, você consegue ver a face e a fala tanto do cliente quanto do consumidor, você entende, você tem a dicção, e talvez essa seja uma dica super legal, porque manter o volume de máscara para o colaborador também é um custo. Eu lembro que no começo da pandemia as máscaras custavam centavos, as máscaras elas subiram, elas estão num preço exorbitante.
Então, até isso a gente tem que pensar. Será se é ela mesmo o que vai ser mais sustentável? E quando você fala com uma pessoa, eu sempre vou comprar alguma coisa, a pessoa pergunta, é crédito ou débito? Ela não entende, porque a gente está de máscara. E essa viseira e esse Igimask, é H-I-G-I Mask, ela é super legal que você vê a boca da pessoa. E ela protege das gotículas. Tá. Então, é interessante a gente ver isso, né? Para poder sentir segurança no que a pessoa está falando. É legal a gente... Gente, que falta faz um sorriso, né? A gente sente... Às vezes você sorri para a pessoa que está te atendendo, mas ela não está vendo o seu sorriso. E como a gente trabalha com a hospitalidade, olha que delicadeza você ver o sorriso do outro, né? Exato, a gente sente falta. Sente, eu acho que são coisinhas pequenininhas. Sabe que eu trabalhei fora do Brasil e uma pessoa uma vez me disse que eles gostavam muito dos brasileiros trabalhando por conta do sorriso, porque o brasileiro sorria no trabalho e eles não sorriam. Olha que diferente, né? Da gente tratar o nosso cliente e que maneira acolhedora. Lembrado por isso, né? Que gostoso. Sim. Lembrado por esse calor humano, né? Agora que a gente não pode segurar uma mão, dar um abraço, dar um beijo, um sorriso, vale muito. Vale, você tem razão. Ô, Ludi, eu vou começar a ler algumas mensagens aqui, porque a lista já ficou extensa, tá? Vamos ver aqui, ó. Aquela moça que estava só como K, ela já colocou aqui, sou Caroline, ex-aluna da Ludmilla. Então, ela que fez aqueles comentários lá atrás, isso é muito bacana. A Adriana está colocando aqui, acredito que o comerciante se reinventar tanto em um padrão diferenciado de embalagens, de modo a não prejudicar o seu produto e trabalhar junto ao cliente, que o drive-thru é muito importante. Aquela questão que a gente estava falando das embalagens, da adaptação, do padrão, mas também de informar o nosso cliente, ter essa compreensão do nosso cliente, né? Sim. Aí, deixa eu ver aqui o que mais. Muita gente falando que está com saudade de você. Tem uma empresária, Juliana, colocando aqui que as embalagens de papel acabam ficando inviáveis em alguns cenários, como você mesma disse, que a gente precisa tomar um cuidado com as nossas embalagens. Deixa eu ver aqui mais. Olha, o Rafa Estocco, ele está colocando aqui, estou quebrando vários medos que tinha com essas adaptações. Isso é um comentário bem positivo. A Rafa é minha ex-aluna. Ela é ex-aluna do Senac. Eu tô vendo aqui a Márcia Medina. Márcia, um beijão. Minha sogra. A Ju, do churrasco delicioso, maravilhoso. Foi ela que falou das embalagens de papel que acabam sendo inviáveis. Sim, a gente precisa trabalhar as embalagens, vai ser crucial, viu? Pra gente poder... Eu gosto muito de uma coisa falando de embalagens, e eu sempre falo isso. Antigamente a gente comprava pão e vinha escrito na embalagem: servimos bem para servir sempre. Sim. Isso hoje é primordial. Servir bem para servir sempre, porque hoje a nossa preocupação não é só o alimento, é como servir, é como ele vai sair de dentro da minha casa, que é o meu empreendimento, para dentro da casa. Ele vai entrar, gente, olha a importância disso, ele vai entrar dentro da casa das pessoas. Exato. Então, esse servir, ele tomou proporções gigantescas, né? Exato. A Adriana está colocando aqui, ó, quando a gente falou dos kits de café da manhã, Dia das Mães, esses kits são fantásticos e essenciais para quem trabalha no ramo de festas. Já que hoje não podemos fazer grandes festas, mas podemos fazer uma comemoração intimista e esses kits são demonstrações de carinho. Sim. Isso é bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui que colocaram. Muita gente falando das luvas. Quando você falou das máscaras, né, das recomendações de não se usar a máscara, mas agora tem que se repensar de uma outra forma, também colocaram como as luvas na manipulação do alimento. Sim. E deixa eu ver o que mais. Pelo que... a Ju tá falando que usa uma viseira de dentista e é ótima.
que também faz a diferença. Ah, e a Camila está colocando aqui, a Camila Bonfato está colocando assim. Pelo que está no manual, eles sugerem cores diferentes a cada 3 horas e manter o padrão dos horários relacionados com as cores definidas, que foi aquilo que você já citou. Isso também e essa questão das cores, ela tem a questão, já pensou, além do prático, né, que é evidenciar a troca, isso traz para o ambiente uma alegria, eu trago segurança para quem está visualizando, entender que eu realmente fiz a troca, né, eu acho que são várias, a questão da troca e de cores, eu posso trocar branca pela branca, tranquilo. Mas a gente usar a questão das cores, ela traz outras coisas junto, além da segurança, né? São pequenas seguranças de outra forma, psicológico. Com descontração, que acaba ficando menos pesado, Sim. né? Já estamos com tudo tão pesado. Tem uma pergunta aqui do Cristiano, ele coloca: esta viseira pode ser usada no lugar da máscara comum? Pode. Essa é a Igimask, sim. Tá. Mas a viseira normal, aquela comprida, grande, é importante ter a máscara embaixo. É porque aquela viseira, ela não impede que caia para baixo, né? Ela vai para frente. Mas, gente, lembrando que quem é manipulador de alimento não é para ficar falando. Se ele estiver tossindo, espirrando, ele já não deveria estar ali. A gente tem que ficar atento a esses sinais nossos e dos demais colaboradores e de todos os manipuladores, que agora não é mais só uma gripezinha. Nesse momento eu preciso Sim. me afastar. Se eu estou tossindo, se eu estou espirrando, eu não posso estar ali naquele momento, né? Então eu preciso ter muita consciência disso. Sim. Mas a gente não... de qualquer maneira, evitar a fala. Por exemplo, num buffet self-service, o meu manipulador está só com a viseira. Para ele fazer o serviço, fazer o atendimento, ele pode estar só com a viseira tranquilamente. Tá. A gente até tinha, na verdade, eu vou terminar 2 questões e a gente já volta a falar sobre esse assunto, que eu tenho, acho que uma proposta meio indecente para você, tá? Só aguenta um minutinho, a Rafa que tá aqui comigo, a Rafa trabalha comigo, ela tá aqui do meu lado, ela ri a hora que eu falo esses absurdos, mas é uma proposta que eu quero te fazer, só vou ler 2 comentários e já volto com essa proposta. A Rosana da Pousada da Lua pergunta assim: o que você acha de enviar o que temos para o café da manhã por WhatsApp e o hóspede escolher o que ele gostaria? É legal nesta fase no lugar do buffet? Ela disse que chegou atrasada agora, mas o importante é que está conectada conosco, que ela te faz essa pergunta de mandar pelo WhatsApp, esses meios eletrônicos, para já saber o que o hóspede quer para o café da manhã e já montar os kits individuais. Primeiro, Rosana, um beijo. Rosana é uma querida. Segundo, Rosana, eu tô querendo revolucionar o café da manhã. Já fui atrás da Clarissa. Eu acho fantástico. Eu acho que a hotelaria aqui da região, ela precisa olhar com mais carinho para o café da manhã dela. E acho sim que se você manda essas opções para o seu hóspede e você já monta os kits individuais, super legal. Tem empresa agora já trabalhando o pão fechado individualmente, o talher, a gente vai ter que pensar nisso, dos talheres serem embalados individualmente. Então, eu acho fantástico se você consegue fazer, se você tem estrutura para isso, e na verdade você não precisa de grandes estruturas, né? Você precisa se reorganizar. É fantástico isso. Tá, legal. Ó, Rô, ficou aí a dica para você e a Lud já aprovou. Tenho certeza que ela já vai, quando a gente puder estar junto de novo, ela vai correr e tomar café e a gente já vai junto, viu, Rô? Pode esperar que nós vamos juntas, né, Lud? Lá tomar um café. Com certeza. Bolinhos de Chuva comentou assim: Lud falou muito bem que o bom trabalho do manipulador de alimentos é fundamental em épocas de pandemia. Essa qualificação do funcionário também é essencial, né, para esta nova manipulação. Sim, a Bolinhos de Chuva é a Ju. A Ju, minha amiga do Instituto Federal, que eu comentei com você mais cedo. Ju, um beijo. A gente precisa... É algo que já deveria estar sendo feito há muito tempo, né? Mas hoje que a água está batendo, a gente está correndo atrás disso. A capacitação dos manipuladores é essencial.
as empresas precisam entender que elas precisam ter um manual de boas práticas, e ter o manual de boas práticas não é ele na gaveta, é realmente usar esse manual de boas práticas no dia a dia dele, né? Não só quando a vigilância vem ou quando a nutricionista bate ali, está passando, né? Esse manual, ele precisa ser parte orgânica da empresa, do manipulador, né? Então, é muito importante que a gente ofereça as capacitações. E é papel do empresário oferecer as capacitações. Eu não posso exigir que ele saia da minha empresa para se capacitar e traga essa capacitação, né? E hoje a gente faz isso online. Muitas dessas capacitações, elas podem ser feitas de maneira virtual. E a gente pode até aproveitar esse momento que a gente está recluso e fazer esse tipo de capacitação para os funcionários. Sem dúvida, otimiza o tempo. Sim. E, assim, o último comentário que está aqui, o Ivan, ele coloca assim: não podemos esquecer da sustentabilidade, algo que você já tinha dito, né, sobre as embalagens. A readaptação em algumas embalagens acaba aqui enriquecendo o produto. Poxa, com certeza. Legal. Ó, Lud, agora, por incrível que pareça, faltam 5 minutos para a nossa live acabar. Nós já conversamos 55 minutos. E existem dois tópicos que eu coloquei aqui que não foram abordados. A questão da estrutura de self-service, vamos pensar em cardápio, vamos pensar em readaptar para à la carte, em tratado, o que a gente precisa considerar. E uma outra também para os empreendimentos que têm o self-service e querem continuar desta maneira, mas o que a gente precisa tomar de cuidado? Só que não vai dar tempo, nós temos 5 minutos. Essa é a proposta indecente. Eu posso finalizar essa live e te chamar mais 10 minutinhos numa segunda só para a gente finalizar isso? Deixa eu contar um segredo? Deixa. Eu tenho uma banca de PI às 18 horas. Ah, Jesus! Então vamos marcar mais A gente pode fazer uma segunda live, tranquilo. É que eu vou apanhar, é um colega nosso, né? Clarissa trabalha comigo e eu preciso ver a apresentação dos TCCs, meus queridos alunos vão se apresentar hoje. Então eu vou mudar a proposta indecente. Vamos fazer uma segunda live? Num outro dia? Legal. Então nós vê o dia propício para vocês, a gente faz de novo. Eu acho que a hora que a gente desligar essa live, você vai para sua banca e a gente conversa sobre uma nova data. Todos que estão online aqui com a gente, fiquem atentos nesse nosso canal do Instagram, que a gente vai soltar uma arte nova, com uma nova data. Mas eles podem mandar já as perguntas antes, a gente já podia se organizar isso. Quem quiser mandar para a secretaria... Pode mandar no direct nosso aqui da secretaria, que a gente já vai fazendo toda uma listinha. A gente volta num outro dia para esses dois tópicos que ficaram e para as perguntas que também ficaram. E agora você já está no seu horário, nós também, daqui a pouco aparece a faixinha de tempo restante. Eu queria muito, muito, muito te agradecer. Eu sabia que uma hora não ia dar nada, eu sabia que a pegasse para conversar, ia ser uma delícia, as dicas, as orientações iam aparecer e eu acho que foi fantástico, Lud. Minha eterna gratidão por você compartilhar conosco e com todos que estão online esses seus conhecimentos. A gente não tem como agradecer por estar enriquecendo essa uma hora que ficou conosco. Minha gratidão, viu? E vamos marcar a segunda. Que isso. Eu que agradeço essa cidade que me acolheu, né, de braços abertos, e acho que se todos nós nos unirmos, a gente vai fazer o comércio voltar, não só o comércio de alimentos, mas eu acho que nós temos que ter consciência que nós precisamos uns dos outros aqui para a gente poder dar um passo adiante, né? Para a gente enfrentar tudo isso da melhor forma possível, né? Sim, querida, certeza. Obrigada. Corre para sua banca, a gente vai finalizar aqui. E todos que estão online, eu também agradeço muito por ter ficado conosco durante essa uma hora. E acompanhe as nossas postagens aqui no Instagram da Secretaria, que já já a gente divulga a nova data, tá? Obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite. Lud, bom trabalho. Boa noite. Obrigada. Um beijo a todos. Até mais. Tchau. Até. Tchau.